nesse primeiro momento, agradecer a presença de todos aqui, né? Nós temos, pelo menos nas estatísticas aí, 22 alunos, e nós temos um grupo razoavelmente bom aqui assistindo, né? Numa sexta-feira, segundo horário, né, meu? E a matéria é um pouco pesada, né, para isso, né? Mas a gente agradece a presença de vocês e nós vamos dar continuidade falando de algumas coisas apenas do Project Library, que nós não falamos na aula passada, para que você feche. Na verdade, talvez o que eu vou falar hoje deveria ser a primeira parte da aula passada. E aí sobraria algumas coisas para falar hoje. Mas é bom que você tenha isso numa segunda etapa, porque assim você, na verdade, dá maior importância, dá maior grau em cima do que vai ser falado hoje, porque é o seguinte, eu vou dividir minha tela com você para você entender o que eu estou dizendo. Muito bem, então temos aqui a nossa tela. Deixa eu ver aqui. Aula de sexta-feira. Não. Está aqui, ó. Teste com a turma de Engenharia de Produção, primeiro semestre. É esse projeto que nós estávamos trabalhando aí na última aula. Beleza, temos o projeto aqui, ó. Então, vocês se lembram desse projeto aí, né? Esse projeto aí, nós fizemos aqui 2 itens, né? 2 atividades resumo, 2 atividades marco. Dentro dessas atividades, eu tinha na primeira aqui, projeto teste A, B, C, D, E. Depois nós tínhamos, na fase 2, F, G e H. E aí, de acordo com uma pergunta de um dos colegas, nós salvamos aqui, né, uma baseline, uma linha de base. Essa linha de base, ela congela o projeto depois que você configurou o teu projeto inteirinho. É interessante, a primeira coisa que você faz é salvar a linha de base. Seja qual for o programa de gerenciamento de projeto, você salva uma linha de base. O que acontece? Quando você salva essa linha de base, o seu projeto ele congela aquela data em que ele estava completo, ele estava feito bonitinho lá, completinho, ele congela aquelas configurações que você tinha lá. E a partir dali, quando você começa a reprogramar, começa a fazer alterações, por exemplo, eu vou alterar aqui, ó, eu tenho que essa atividade A são 2 dias, eu não tinha alterado essa atividade, hoje eu vou alterar. A data de término dela é dia 2, eu vou dizer que ela terminou no dia 6. Essa atividade aqui, ó, que são 3 dias, eu vou dizer que ela termina dia 9, eu vou dizer que ela termina um dia depois, dia 10. A atividade C eu já tinha mexido. A atividade D, que são 10 dias, eu vou dizer que ela termina dia 24, ela termina dia 23. E aqui, essa que termina dia 30, eu vou dizer que ela vai terminar dia 29. Apenas uma alteração que eu estou fazendo nas datas de fim, para dizer assim, olha, estava planejado de um jeito, a gente fez de outro. Dou 2 cliques na atividade A, aparece uma tela que você já conhece, que é a tela de informações da tarefa. Então, eu vou dizer aqui, ó, completo por cento. Eu vou dizer que a atividade A está completa 100%. Vou dizer que a atividade B está completa 95%. Quase 100%. Atividade C, 90%. Atividade D, 80%. E atividade E,
70%. Então, eu acompanhei, por exemplo, na data que nós estamos discutindo, e essas atividades elas ficaram prontas com essas porcentagens que eu citei, 100%, 95%, depois 80%, 85%, 80% e 70%. Só uma fajutagem que nós estamos fazendo para a gente ver o que realmente vai acontecer aqui. Você vê que está mudando todo o status aqui do meu projeto, né? Todo o status do meu projeto. Isso a gente pode ver por aqui, ó. À medida que eu vou fazendo alterações de controle, ou seja, eu vou dizendo quando uma tarefa está pronta, ele vai colocando no centro da atividade, ele vai colocando uma linha escura aqui, ó. Então, essa aqui tem uma linha escura completa, essa aqui tem quase completa, dá para ver quase aqui, né? Ó. Essa aqui azul, ó, quase lá. Essa daqui também quase lá, ó, não chegou 100% aqui. Ok? Então, é assim que você vai controlar o seu projeto aí. Você vai observar, vai ter os dias de medição, e aí você vai jogar as porcentagens que estão terminadas aí no seu projeto. É uma das maneiras aí de você controlar o projeto, né? Muito bem. O que a gente deixou de fazer na aula passada que poderia ter sido feito primeiro? Por exemplo, foi o calendário, né? Tá aqui, ó, projeto, aí aqui eu tenho um calendário. Primeira coisa de todas que você faz é a informação do projeto. Ó, projeto, informação do projeto. Quando você clica em informação do projeto, abre essa tela aqui, ó. Esse combozinho aqui, ó. Vou colocar ele aqui bem no alto para a gente poder ver bem. Tá todo mundo vendo isso aqui? Vou até aumentar ele aqui, ó. Informações do projeto, por que é importante? Pelo seguinte, ó, você vê que aqui, ó, você tem o título do projeto. Aqui você pode colocar o nome do gestor. Faz de conta, né, que eu sou o gestor. Você pode aqui, ó, colocar a data de início do projeto, ou então você pode escolher data de fim. Aqui passa a ser uma coisa bem interessante, né? Esse projeto nós já iniciamos, nós já começamos. Então, ele está dizendo que ele começou aqui no dia 1º de abril, às 8 horas. Então, esse projeto está contando a data de ação dele, do começo, que é o dia 1º de abril, para o fim. Mas eu posso ter um projeto, por exemplo, que eu determine que seja da data do fim para o começo. Então, eu escolho aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó, aqui é data de fim. Eu quero que o projeto ele comece pelo fim. Ora, mas aí você está falando assim, ó, mas como é que começa pelo fim, professor? É assim, ó. Quando a data de entrega de algo, e especialmente de um projeto que é o que nós estamos falando, é o mais importante, é a coisa mais importante, você não pode perder, você não pode entregar depois daquela data. A data de fim é a mais importante. Então, você fixa a data de fim, diz que o projeto começa pelo fim e ele vai calculando para trás tudo o que vai acontecer. Aí ele chega nas atividades que você tem que fazer primeiro. É diferente? Vai chegar lá, por exemplo, esse projeto aqui, por exemplo, né? Nós estamos começando ele dia 1º de abril. Mas se eu fixasse, vamos supor que eu tivesse que fazer isso, e isso tivesse que ser entregue no dia 30 de maio. Se eu fixasse dia 30 de maio, pode ser que ele não necessitasse de começar no dia 1º de abril. Poderia ser, por exemplo, talvez o início dele daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 12 dias. Ele vai calcular tudo para trás e vai te dar as tarefas que deveriam começar em primeiro lugar aqui, né? Então, não é um começo do início para o fim, é um começo do fim, ou seja, você fixou a data de fim e ele calcula tudo para trás. Todo mundo entendeu isso? Não é usual, não é muito usual. Bom, eu já fiz diversos projetos começando com a data de entrega como base, como fim. Data de fim era importante, colocava a data de fim e ele calculava tudo para trás. Não é o usual, entendeu? Por quê? Porque normalmente se coloca um projeto para começar e aí ele te dá a data de fim. Você fala quando ele termina. Muito bem. Então,
era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, você tem data de início e data de fim. Se começar pela data de fim, ele vai destacar essa data aqui e você vai, sei lá, fazer um trabalho baseado no fim. Bom, nós estamos na data de status aqui, ó, data de status, que ele chama de data do estado. É hoje, dia 3 de abril. O calendário é o calendário base, status do planejamento. Então, está planejado, não tem nada de concluído ainda, né, do projeto. E a gente caminha dessa forma. Pode ser dado nome para grupo, sei lá. Nesse programa aqui, eu não conheço todas as funcionalidades. Se nós estivéssemos no Microsoft Project, seria mais fácil fazer uma demonstração aqui e depois voltar no começo. Mas sempre dá problema. Se eu defino, aqui não dá, ele não está dando chance nem de definir, mas se eu defino uma data de fim, lá no MS Project, vamos supor que eu estava com a data de início, aí eu defino a data de fim, ele faz o que eu estou pedindo, mas só que na hora de voltar, ele volta errado também. Entendeu? Ele volta meio esquisito. Beleza, então essa é uma das coisas que a gente poderia ter feito primeiro aqui, definir se é por fim ou por início. Então aqui é por início. Outra coisa, calendário. Clico aqui nesse calendário aqui, então ele me mostra aqui o nosso calendário. O nosso calendário, ele tem aqui os meses e nós estamos usando o calendário padrão. Faz de conta, tá, turma? Não que você vai mexer nisso, porque lá no calendário do MS Project, vamos supor que você clica num dia aqui, ó. Eu cliquei aqui na segunda-feira, ele clicou todas as segundas-feiras. Se eu clicar e arrastar, ele vai arrastar aqui, ó. E se eu clicar, apertar o Shift e clicar na sexta-feira, não, ele vai clicar um por um, mas eu cliquei aqui em cada dia. Ele selecionou todos os dias, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, de todos os meses. De todos os meses. Muito bem, então, quando você seleciona os dias, eu selecionei todas as segundas-feiras, ele está te dando uma noção de que o trabalho desse calendário, que é o calendário padrão, é das 8 às 12, das 8 horas da manhã às 12 horas, e depois tem uma parada das 12 às 13, e das 13 às 17 ele recomeça na parte da tarde. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo até aí, turma? Professor? Oi. Pergunta para o senhor. Um exemplo, se eu estou fazendo um teste de um projeto e eu tinha ele escrito uma data anterior, por exemplo, como está ali 1/4, mas quando eu comecei a fazer ele hoje, por exemplo, está 3/4. Eu conseguiria reverter essa data anterior para acompanhar o projeto de acordo com a linha de raciocínio que tem anotado, por exemplo? Então, toda vez que você for em qualquer software de gerenciamento de projeto, eu estou lá começando no dia 1 e, na verdade, tudo começou no dia 3, isso é tranquilo. Isso é tranquilo, você pode ir lá, refazer a data para o dia 3. É bom que você faça isso, mas também não é uma coisa do outro mundo, antes de salvar a linha de base, antes de salvar a baseline. Então, se eu salvei a baseline, você já entendeu que quando eu salvei a baseline, se eu der uma mudança, ele vai entender que tudo que começava na baseline é um atraso, porque você está começando 3 dias depois. Então, ele queria que você começasse no dia 1º, tudo que tinha que começar no dia 1º, as atividades amarradas a quem começava no dia 1º, quando eu colocar dia 3 lá, ele vai entender como um atraso. Às vezes você quer isso, às vezes você quer isso. E às vezes você não quer isso. Então é só você mudar a data de início. Mas você não pode ter linha de base salva. Se você tiver uma linha de base salva, o que acontece? Você pega e elimina a linha de base. Porque tem uma opção ali, deixa eu ver se eu tiro aqui da frente, ó. Tem uma opção aqui, ó, que é apagar linha de base. Entendeu? Entendi. Porque eu fiz o projeto naquele dia mesmo, baixei o programa e fiz com a data, e hoje eu fiz outro. Eu tentei mudar a data dele, eu coloquei a linha de base.
e ele não mudou. Eu tentei colocar lá para o dia 1º, por exemplo, quando começou aí o seu aí para ficar parecido, que eu estava assistindo o vídeo. E ele não modificou. Porque nós começamos depois, né? Porque você começou depois, não é isso? Então, Exato. Essa é a minha pergunta. Isso. Por isso que eu te falei. Se você tá se eu tô lá, faz de conta, vamos que eu tô lá no passado, lá no dia 3, lá no dia 1, e eu vou começar dia 3, eu tô lá no dia 1. Passaram os dias e eu não fiz nada, e eu quero recomeçar no dia 3, beleza. Agora, se eu tô no dia 3 e quero retroagir para o dia 1, aí é mais complicado. Aí ele não permite, entendeu? Ele não permite. Ah, é por isso. Porque eu tentei fazer, eu fiz um com a data normal, né, que a gente começou normal, e fiz um hoje, agora depois que eu cheguei do trabalho. Então, esse de hoje eu tentei colocar com a data lá e ele não ficou. Não me deu a opção de modificar. Porque você está no dia 3 e você quer retroagir para o dia 1. Até tem uma maneira, mas ele começa a fazer cálculo, ele pode começar... Bom, não é que pode, eu estou falando por experiência, não estou falando de maneira técnica. Pode até ser que exista uma maneira. Por exemplo, lá no MS Project, eu já tive essa questão que você está falando aí. Eu nunca fiz isso nesse programa aqui. Eu estou achando que esse programa aqui ele é mais amarrado, ele é mais difícil de você retroagir no tempo. Eu fiz um projeto no MS Project e eu tive uma dificuldade e eu retroagi 2 dias. Quando eu retroagi 2 dias, ele também não deixou. Por quê? Porque as atividades, elas começam, depois que você amarrou, fez uma sequência lá, que nós vimos isso, né? As antecessoras, eu já amarrei todo mundo. Quanto mais coisas você fizer no projeto, mais difícil é dele retroagir. Mas tudo bem, para retroagir, o que eu fiz? Eu tive que quebrar todas as vinculações que eu tinha nas outras tarefas, quebrei tudo, e aí deu um trabalho danado, né, meu? Porque não valeria nem a pena fazer isso. Eu quebrei todos os vínculos, aí eu tive que voltar, e aí no final das contas ele estava fazendo um cálculo ainda errado de tempo. Começou a fazer um cálculo errado de tempo. Pelo menos eu achei na época, porque eu também não prestei muita atenção, né? Mas eu achei que ele estava fazendo um cálculo errado de tempo. Entendeu? Eu não percebi se eu estava usando... eu não sei dizer para você agora se eu estava usando um calendário diferente e, de repente, eu baguncei o calendário também, entendeu? Mas quando você está numa data aqui na frente e você quer retroagir, sempre dá problema, sempre é mais difícil. Se eu estou aqui atrás e eu decido mudar alguma coisa aqui na frente, eu estou aqui no dia 1º. No dia 3 eu percebi um negócio e quero começar a fazer uma... Eu decido se eu quero trabalhar com aquela linha de base, ele vai atrasar tudo. Ele vai me mostrar o atraso de tudo. Não é que ele vai atrasar tudo. Ele vai me mostrar o atraso, ele vai me mostrar algumas coisas. Se eu quebrar as vinculações para refazer em outra data, não tem problema. Agora, se eu estou na frente, vamos supor, estou dia 10, e de repente eu quero deixar o projeto de acordo, um projeto que deveria começar no dia 5, coloco o dia 5, aí para ele fazer esse cálculo aí já é mais complicado, entendeu? Eu não sei por quê, mas ele bagunça a vida da pessoa, porque professor, a data atual é a que manda, entendeu? Pode falar. Professor, uma dúvida. Isso é se eu travar a baseline, né? Se eu não travar a baseline e deixar ela em aberto, por exemplo, se eu trabalhar em uma empresa que me pedem para transformar vários projetos, deixar vários projetos prontos, eu posso não travar a baseline e só quando o projeto começar a ser executado eu travar a baseline, aí eu vou conseguir alterar as datas, correto? É muito mais fácil se você não travar a baseline. Se você não travar a baseline, beleza, tranquilo, não vai te dar muito problema. A minha pergunta foi por conta de que uma referência, né? Se eu fiz alguma coisa anterior sem o programa que não deu muito certo e depois eu quiser fazer no programa para mostrar e apresentar, eu fazia o que deu errado naquela data, porque deu errado, que tem fazer a apresentação, e em sequência fazer o projeto para mostrar como daria certo mais para frente. É essa linha de recuo e atraso no passado que me daria essa dificuldade. Isso, então, entendeu, por isso eu entendi. Por isso que você tem uma coisa que é o seguinte:
quando você quer fazer uma simulação de cenário com diversos projetos em cima do mesmo projeto. Eu tenho um projeto de construção civil, faz de conta. Então, a construção vai levar 3 meses, ou 4, ou 6 meses. E aí você fez o projeto como ele deveria ser, e aquilo está errado. Ou você fez o projeto e você quer mostrar vários cenários. Então, pelo menos lá no MS Project, tem uma coisa chamada linha de status. Você muda essa linha de status para diversos momentos. Então, eu tenho um momento antes, um momento depois, aí você vai mudando a linha de status, você não vai mudando o projeto. E mudando a linha de status é como se você estivesse mudando o início ou o fim de projeto, a determinados eventos do projeto, para determinadas datas. Aí você vê o que acontece, inclusive simulando financeiramente o que poderia acontecer. Eu tenho a impressão que nesse programa aqui, ele pode até fazer isso, mas você teria que apagar a linha de base e salvar a linha de base. O MS Project é o mais usado. Enquanto esse aqui é o mais simples, o MS Project é o mais popular de todos. E todos tentam copiar ele. Então, ele é o primeirinho, né? Ele é o primeiro. E todos os outros conseguem copiar de uma forma melhor ou de uma forma pior. Esse aqui copia de forma pior. Eu não vejo onde está aqui a linha de status. E aí, continuando o que eu ia dizer, é o seguinte. Quanto à baseline, as boas práticas de gerenciamento, elas dizem para fazer o seguinte: você salva uma linha de status. Na sequência, lá no MS Project, ela permite, o MS Project permite você salvar uma cópia da linha de status. Então, vamos supor que eu salvei uma linha de status no dia 2 de abril. Eu posso dar um nome para aquela linha de status chamada linha de status 1. Linha de status 1 não, baseline 1. Logo na sequência que eu salvei a linha de status, eu vou lá de novo e peço para salvar a linha de status, só que eu vou salvar uma cópia. Então, ele guarda aquela cópia para mim. Mesmo que eu tenha que apagar a linha de status aqui, ó, que ele dá essa opção, apagar a baseline aqui, ele permite que eu volte nela porque eu salvei uma cópia. Você entende isso aí? Entendeu isso aí? Lá, então, ele me permite salvar uma cópia da baseline. Se eu apagar a baseline com outra intenção, com uma intenção qualquer, ele me deixa voltar porque eu tenho uma cópia de baseline feita. E, inclusive, isso é uma norma de boas práticas de gerenciamento de projeto. Você sempre salvar uma baseline dentro do seu projeto para que você possa voltar naquela baseline, inclusive fazer comparações de baseline. Porque com a baseline eu tenho um movimento, digamos assim, né, no projeto, em termos de, terminei 50%, terminei 80%, eu estou movimentando o projeto, eu estou medindo o projeto. E aí aquilo me dá um custo. Se eu mudar a baseline, eu posso ter outro cenário de custo. Tem isso também, né? Então você consegue fazer essas comparações todas mexendo aqui, salvando e apagando a baseline. Nesse programa aqui em particular, que é o Project Library, eu não sei onde está. Talvez eu não usei suficientemente esse programa para, por exemplo, dizer para você assim, olha, quando você salva a baseline no library, ele já fica com uma cópia. Talvez ele já tenha isso, mas eu não sei te afirmar isso, entendeu? Eu não sei, porque eu uso pouquíssimo esse programa aqui. Entendi, professor. Diz uma coisa, essa telazinha aí que está o gráficozinho aí de lado aí, tem alguma função que a pessoa fazer para ela diminuir, para ficar como a sua aí pequena aí, que dê para ver o gráfico inteiro? Porque a linha do meu programa está bem grande, eu já tentei e procurei e não achei. Onde que é? O senhor sabe? Onde essa onde está aí as linhas aqui da baseline, que o patinhas, aqui está dando para ver o gráfico inteiro. Isso. Essa aqui? A minha está muito grande, eu só consigo ver o princípio. Eu já afastei ela para um lado, para o outro, já procurei alguma configuração que diminuísse para ela ficar, para ficar visível isso aí completo. Então, aqui, o primeiro passo que eu dei foi o seguinte: eu fechei um pouco aqui, né? Eu posso até fechar aqui, ó. Eu fechei o meu bastante também. O meu, esse espaço entre a terça, quarta, quinta, sexta-feira, ele está muito grande. Cada espaço dele dá para caber
umas 3 letrinhas dessa aí que está no seu. Está bem grande esse espaço, mas não tem problema não, professor. Eu vou fuçando e termino achando. Se tiver, eu acho depois, eu procuro. E você fala para mim, porque na realidade eu não sei. Talvez tenha alguma coisa ligada a esses filtros aqui, ó. Então, voltando aqui, ó, eu quero o gráfico gigante, não. Eu quero o projeto e quero a parte de calendário. Então, como eu estava falando, no calendário, se eu aumento aqui, eu consigo ver mais meses. E eu posso selecionar todos os dias. Eu, por exemplo, quero um calendário novo. Eu vou dar esse calendário novo o nome de... Eu vou dar o nome dele de geral. Então, o meu calendário, em vez de ele chamar padrão, ele vai chamar calendário geral. Ele tem como base o calendário base, o calendário padrão aqui. Ou eu posso pedir uma cópia do calendário padrão. Ok. Então, você vai ver que apareceu o nome aqui, ó. Apareceu o nome geral aqui, ó. Ok? Aí, por exemplo, eu posso mudar uma especificação aqui, ó. Faz de conta que o calendário geral não significa que você está aplicando o calendário geral. Mas eu estou desenhando, estou configurando um calendário chamado calendário geral, que ele tem 1 hora a menos de trabalho. Poderia ser 1 hora a menos somente na sexta-feira, por exemplo. Ó. Poderia ser somente na sexta-feira. E aí eu dou um OK aqui, ó. Então, quer dizer, quando eu aplicar o calendário geral, você tem todos os dias que não foram configurados, que não foram selecionados lá, segunda, terça, quarta e quinta, ele trabalha normal até às 17, mas aquele dia, que é a sexta-feira, trabalha até 16 horas. Beleza? Até aí ou não, turma? E onde você muda aqui, ó? Você lembra que era recursos? Recursos, você tinha aqui, ó, as pessoas, os equipamentos, e esses equipamentos seguiam um calendário geral. Então, aqui, ó, agora a gente pega... Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Inclusive, deixa eu voltar esse aqui, que eu tinha colocado 50%. Não sei se vocês lembram aí. E aqui, ó, tá o calendário padrão, correto? Ó? Só que agora eu tenho aqui, ó, calendário geral. Beleza? Calendário geral. Ó. Vamos supor que as 3 mãos de obras que eu tenho não vão seguir calendário padrão, vão seguir calendário geral. Ou seja, eu tenho uma noção de que o calendário geral, o que é? O calendário geral é um calendário onde na segunda, na terça, na quarta e na quinta se trabalha até 5 horas, das 8 da manhã até 5 horas da tarde, e na sexta-feira se trabalha até 16 horas. É o que nós fizemos aqui com esse calendário que eu chamei de geral. Poderia aplicar para um trabalhador só, e aí você deduz, né, que se eu fizer calendário do staff, calendário da engenharia, calendário de um cidadão especial que é o consultor. O consultor só vem aqui de terça-feira. Então você coloca todos os dias, segunda, quarta, quinta, sexta, ele não trabalha. Você coloca como dia de folga, dia não trabalhado dele. E na terça-feira o cara vem e trabalha o dia inteiro aqui, das 8 da manhã até as 16. Então você pode fazer um calendário. E o calendário seria para quem? Faz de conta que seria para você, seria para um consultor, seria para mim, sei lá, alguém do staff que só faz um dia de trabalho na semana. Então, quer dizer, o calendário serve para isso, entendeu? Para você determinar qual é o período de trabalho de determinada mão de obra. Deu para entender isso aí? Deu sim, deu para entender. Deu, né? Bom, então o calendário era uma coisa que eu tinha que mostrar. A informação do projeto era uma outra coisa que eu queria mostrar. E deixa eu mostrar apenas mais uma coisa aqui, que eu também quero que vocês conheçam. Tarefas e recursos.
Vamos pegar as tarefas, vamos pegar os recursos. Tá vendo esse segundo aqui, ó? Utilização dos recursos. Aqui eu tenho recursos onde eu determino. Correto? Aqui é onde eu determino os recursos. Agora, eu tenho aqui, ó, depois que eu já apliquei o recurso a uma tarefa, agora eu vou brincar, digamos assim, né, com a tarefa ou com o recurso. Vamos clicar no recurso para você ver o que eu estou falando. Ó. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui. Ó. Você tem aqui, ó, o recurso Tio Patinhas, ele está aplicado na atividade A e na atividade F. Então, você vê por aqui, ó, que ele tem uma quantidade de trabalho considerável, né? Então, deixa eu fechar aqui, ó, vou fechar aqui. Não tem atraso, mas aqui aparece, ó, tá vendo? Ó, a atividade A aparece aqui, ó. Ele trabalha 32 horas nessa atividade A, ó, tá aqui ó, os dias que ele trabalha. E nessa atividade aqui, ó, tá mostrando a divisão que está sendo feita aqui, ó. Então ele tem, por exemplo, a atividade A e aqui mais para frente, deixa eu ver se eu consigo puxar. Para você ver. Aqui, ó, mais para frente, ele está dizendo que na atividade F ele trabalha 24 horas. Eu estou querendo focar somente nesse Tio Patinhas, para você ver a possibilidade do que ocorre aqui. Então, aqui, ó, aqui na frente, eu tenho 32 horas, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Pulou o sábado e o domingo, trabalha 8 horas aqui, ó, 32 horas. E aqui embaixo, 24 horas, são mais 3 dias. Tudo bem? Se eu quiser manipular isso, eu consigo. Nós estamos dizendo aqui, ó, que aqui ele está num período de 29 de março, 30, 31 e aqui 1º de abril. 1, 2, 3. Então ele está aqui, ó. Correto? Ó? Aqui, em tese, é uma quarta-feira, que é o dia 1º de abril, a quinta-feira, que foi ontem, e hoje, que é o sábado, que é a sexta-feira. E ele vai trabalhar segunda-feira nessa atividade A. Bom, eu poderia fazer o seguinte, teria um motivo para fazer isso, eu vou aqui fazer sem motivo nenhum. Eu poderia, se eu quisesse, tá? Eu poderia pegar essa data, essa quantidade de horas, e dizer que é 4 horas aqui, ó. E jogar 4 horas aqui, ó. Quer dizer, aquelas 8 horas que eu tinha lá, eu joguei 4 horas aqui e 4 horas aqui. Por exemplo, né? Mas eu estou fazendo um trabalho braçal, um trabalho manual, entendeu? Eu só tenho uma justificativa para fazer isso, se o meu recurso estiver sobrecarregado. Então, se o meu recurso estiver sobrecarregado, o que eu faço com ele? Vai aparecer ele destacado em vermelho. Aí a primeira coisa que eu tento fazer é ajustar calendário. A segunda coisa que eu tento fazer é jogar mais hora de trabalho para ele, se for possível. E a terceira coisa, eu vou vir aqui e mexer nessas horas aqui, ó. Beleza? Só mostrei para você ver que é possível manipular essas horas. Mas tem que tomar muito cuidado em manipular essas horas para não dar um tiro no pé, entendeu? Porque no calendário vertical, aqui na parte vertical, você vê que eu tinha 8 horas aqui. Agora, passou a ter 4 horas aqui e 8 horas aqui embaixo. Isso aqui vai ser somado, tá? Com mais todas as outras que existirem aqui. Pode ser que, em termos daquele dia, eu não possa ter 12 horas, entendeu? Somando. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Beleza, turma? Sim. Bom, então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o calendário de recursos. Se você vir em tarefa, aí ele inverte. Ele vai pegar a utilização da tarefa. Então ele vai dizer, ó, a tarefa A está com o Tio Patinhas. Você percebe que aqui é o contrário. E aqui ele já adotou as 4 horas que eu mudei lá. Lembra que eu mudei aqui para, em vez de 8 horas aqui na segunda-feira, eu coloquei 4 horas do tempo dele, mais 4 horas do tempo dele aqui? Ele já está entendendo aqui que eu tenho 4 horas com 4 horas aqui, ó.
Tanto que ele tá somando. Aqui ficou 4 horas só, apesar de você ver que tem uma repetiçãozinha aqui, ó. É porque na tarefa A está as 4 horas. De quem que é essas 4 horas? Do tio Patinhas. O tio Patinhas está logo abaixo da tarefa A. Tem 4 horas. Está duplicando, mas ele está falando de coisas diferentes aqui. Está falando que as 4 horas da atividade A está sendo feita pelo tio Patinhas. Por isso que parece que está duplicando, mas ele está somando só 4 horas. Já aqui, ó, eu tenho 4 horas do tio Patinhas com 8 horas do irmão Metralha. Então está 4 com 8, 12 horas nessa terça-feira aqui de ocupação por esses dois recursos aí. Entendeu? Beleza? Então, um fala de recurso, estritamente. Você vem em recurso, pede utilização do recurso. E outro, tarefa, pede utilização das tarefas. Qual que eu acho mais fácil trabalhar? Tanto faz. Às vezes você precisa ver os dois para ver como é que uma coisa está acontecendo enquanto você está mudando na outra. Esse recurso aqui você só muda, você só vai utilizar utilização de tarefas e utilização de recursos se os recursos estiverem sobrecarregados. E aí você, em última instância, é a última coisa que você vai tentar. Primeira coisa, calendário. Segunda coisa, horário. Colocar mais tempo. Fazer um ajuste. Lá no MS Project ele pede para fazer um ajuste automático. Resolver uma sobrecarga de maneira automática. E na sequência, quando você vê que não dá, então fala, agora eu vou ter que mexer de forma braçal aqui. E é braçal mesmo. E tem que tomar cuidado para não dar um tiro no pé, entendeu? Porque mexer com o horário é uma maneira bem interessante de dar um tiro no pé, entendeu? É bem melhor quando o programa ele faz o cálculo dele, né? Ele não deixa você calcular, ele faz o cálculo e te apresenta o cálculo. Beleza? Muito bem, turma. Então, basicamente, quando você for fazer o projeto do churrasco com os colegas, eu indico que você use esse programinha aqui para fazer isso. Por quê? Porque ele vai automatizar e vai te dar melhor visão de uma série de coisas. E o grande ganho de visão é quanto à rede, tá? O diagrama de rede, também chamado de diagrama PERT-CPM, esse diagrama de rede é o grande objetivo dos programas de gestão de projeto. Você poder enxergar na forma de diagrama, na forma de rede, como que as tarefas do seu projeto elas se amarraram, elas foram se cruzando, digamos assim. Esse cruzamento você só vê se você fizer o trabalho em cima de um gerenciamento, de um programa de gerenciamento de projetos. Esse assunto aqui é um assunto importante dentro do tema que nós temos que trabalhar. Esse assunto sempre vai estar retornando, sempre que a gente puder planejar usando o Project Library ou principalmente o MS Project, a gente vai tentar usar o MS Project ou o Project Library. Vamos fazer projetos pequenos. O nosso projeto de montagem de uma máquina, a gente pretende pegar ele de volta aí quando a gente voltar para a faculdade dentro de um mês aí, talvez. Mas essa preparação é bem interessante. Bom, deixa eu ver que horas são aqui. 21h42. Temos mais uns 15 minutos aí. Bom, então, tudo bem. Todo mundo deu para ter uma noção mais ou menos como é que funciona um software de gestão de projetos, não é, turma? Ou não? Eu sim. Deu para ver aqui. Agora a gente vai começar esse assunto aqui. Só vamos dar uma visualizada, a princípio, no que nós vamos tratar daqui para frente. Então, seguindo aqui uma sequência quase que lógica, nós vamos falar, então, de ferramentas de monitoramento e controle, que são essas ferramentas aqui, ó, que estão nessa lista, né? Brainstorming, Matriz SWOT, Ishikawa, o ciclo PDCA, o Six Sigma, o Lean, o Kaizen e o Kanban. Nós vamos falar dessas coisas aqui.
Então, eu vou mandar esse conjunto de slides também para vocês darem uma olhada, mas eu vou seguir não catolicamente, entendeu? Não vou seguir catolicamente. Vou ler todos os slides. Nós vamos pular, mas vocês vão perceber nele que existem temas aqui que são bem interessantes para a engenharia de produção, para o pessoal que está começando a engenharia de produção aí. São coisas assim fantásticas em termos de ferramentas para você utilizar no dia a dia de uma empresa e na engenharia de produção como um conhecimento. Então, ele inicia, né, esse conjunto, relembrando o que é planejamento estratégico, dizendo que o planejamento estratégico é uma técnica essencial à boa administração. O planejamento estratégico é um planejamento que normalmente você faz com o staff, né? A diretoria chama o staff para fazer um planejamento estratégico, então ele está lembrando isso. Por meio da análise do ambiente de uma organização, é possível se fazer um diagnóstico de oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos para o cumprimento da missão. Então, o planejamento, a gente pode dizer que é o que faz com que você consiga atingir o que está descrito na sua missão. O planejamento, a missão, ela fala determinada coisa. Vamos supor que a missão da tua empresa, ela fala A. A missão, se ela não tem planejamento, se você não fizer planejamento estratégico, que já é baseado nisso, é somente um desejo, é somente um sonho, é somente uma coisa que você está imaginando, é somente uma imaginação. Agora, o planejamento a gente usa para quê? Para atingir, chegar na missão, entendeu? Fazer com que a missão seja algo factível, né? Então, o planejamento estratégico dá o norte para que a organização aproveite novos espaços, evite riscos, faça o gerenciamento de recursos com maior eficiência, eficácia e efetividade e com qualidade no atendimento das demandas da sociedade. E aí ele vai apresentar uma série de ferramentas, que são essas ferramentas aqui, ó, para que a gente possa desenvolver justamente essa. Então, algumas dessas ferramentas eu tenho certeza absoluta que vocês já conhecem. Por exemplo, a ferramenta Brainstorm é uma ferramenta muito conhecida. Todos vocês já conhecem o Brainstorm? O que é um Brainstorm? Nós já fizemos o Brainstorm, né? Quando a gente começou a falar a respeito de projeto, nós fizemos lá em grupo um Brainstorm. É uma ferramenta associada à criatividade e é, por isso, preponderantemente usada na fase de planejamento de metas, na busca de soluções e resultados. Então, o Brainstorm é realizado em 5 etapas. Se monta uma equipe, se monta um grupo, se define o foco e o enfoque. Aí se começa a ter a geração de ideias. Então, qualquer momento que você monta essas 3 primeiras coisas aí, você monta o grupo, dá o foco e o enfoque, que tem que ser, e pede para as pessoas terem ideias a respeito daquela questão. Naquele momento, ele está colocando tudo no mesmo saco aqui, mas naquele momento você não faz críticas. Você não faz críticas às ideias. Você não pode chegar para o grupo, mesmo que você tenha vontade, né? Você tem que se conter, né, meu? Você não pode falar assim, essa ideia é uma ideia idiota, né, meu? Isso é uma idiotice que você está dizendo. Você não pode. Às vezes dá vontade, em certos momentos. Mas você não pode fazer isso, entendeu? Porque você também não sabe a consistência do seu foco, do seu enfoque, da sua ideia. Você não tem uma noção. Pode ser que para uma pessoa que tenha muito mais informações, aquilo que você pensa que você está dizendo que é tão claro, pode ser uma coisa meio obscura, pode ser uma coisa sem sentido, sem nexo. Uma coisa que não você está falando, você não consegue unir Léo com Creu com o que você está dizendo, entendeu? Você está falando uma bobagem também, entendeu? Por isso que a gente tem que, naquele momento que está sendo dadas as ideias, a gente tem que ser, de certa forma, tem que segurar um pouco a humildade, entendeu? Tem que ser humilde ali, né? Observar é a melhor coisa que existe. Observar, não falar nada, observar, participar, né? Porque tem muita gente também
que, desculpa o termo, tá, turma? Isso vai ficar gravado, faz cu doce, entendeu? Tem gente que faz cu doce. Ah, não vou participar, não. Ah, não vou participar. Pra quê? Pra quê? Que palhaçada é essa? Ah, fazer um brainstorm para uma coisa que a solução é óbvia. Ah, a solução é essa. Por que que vão fazer um brainstorm? Para que tem que fazer? Às vezes, a solução é óbvia, mas você não está entendendo o que está envolvido nisso. Se você participa de uma reunião onde está gerência, supervisão, e onde você tem que dar ideias, você tem que participar com ideias para a solução de um problema, se a solução não for boa, todo mundo tomou um ferro ali, né, meu? Todo mundo está participando. E aí, você estava no grupo. Agora, se você não quer participar porque você acha que a solução é muito óbvia, se a solução que você imaginou não for a solução que vai ser adotada e a solução que você imaginou, ela tá de escanteio, tá de lado, mas foi colocada uma ideia que funciona, aí você se queimou, né, meu? Você se queimou. Mesmo sua ideia sendo boa, você se queimou naquele momento, né? Porque você não participou com as pessoas e você foi, de certa forma, para eles, arrogante, porque você pensava que só a sua ideia poderia dar certo. E é um problema, né? Entendeu? Entendeu aí? Isso é que tá, a jogada é essa. Porque, muitas vezes, acontece o seguinte, vamos supor, tá? Isso é muito evidente, tá? Eu trabalhei 10 anos no Senai formando supervisores de primeira linha. Então, o supervisor de primeira linha, ele vai ter as ideias, ele vai ter soluções. Uma das coisas que nós fazíamos lá, no grupo, era justamente, né, o TCC desses caras, era pegar um problema da empresa e solucionar esse problema, trazendo um retorno de investimento de, no mínimo, 50 mil reais. No mínimo, era o mínimo que tinha que retornar. 50 mil reais. Bom, aí, você concorda comigo que acontece um fato? Você pega um pessoal novato, pessoal que está começando engenharia de produção, e eles aprendem aqui a solucionar o problema. Por quê? Porque você começa a enxergar melhor, uma vez que você tem mais ferramenta, mais instrumentalização. Eu estou te instrumentalizando a você selecionar problema. E já começamos a jogada, você já começa na frente, porque você sabe que a empresa tem problema. Essa é a primeira coisa. Você sabe que a empresa tem problema. Você sabe mais ainda, você sabe que toda empresa, ela gera problema. Toda empresa é uma geratriz de problemas. Sempre vai ter problema dentro da empresa. E um monte, não é um só. Muito bem, então você já está escolado nisso. Então você começa a ser um caçador de problemas na empresa, não com o intuito de criticar, porque aí também não adianta nada, né? Não adianta nada. Você vai ser mais um bobo que só critica. Entendeu? Então você tem um problema, você já pega, reconhece o problema e bola uma solução. Vai atrás da busca de uma solução. Desculpa, turma. Você vai atrás da busca da solução. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que aí existe um raciocínio do staff, do pessoal mais experiente, do pessoal que está acima, do pessoal que está na supervisão. Às vezes, esses caras já são engenheiros formados, o diretor da empresa junto com o seu gerente, o gerente já é um cara tarimbado. Aí o cara vai se questionar assim, peraí, como que esse cara que está fazendo o primeiro semestre de engenharia de produção, ele pode chegar com uma solução para um problema que nós não enxergamos? Afinal de contas, a empresa está me pagando 50 mil reais por mês para eu solucionar determinados problemas. Por que eu não enxerguei esse problema e esse cara que está começando agora, ele enxergou? Quanto que esse cara ganha? Ah, ele ganha 2 mil reais por mês. Oh, um cara que ganha 2 mil reais por mês tem solução para um problema que eu que ganho 50 não enxergou? Entendeu qual é a lógica da coisa? Entendeu a lógica? Entendeu por que você tem que estar enturmado? Porque, primeiramente, todo mundo vai ganhar o nome ali. O gerente não vai ficar por baixo. Segundo, se você fizer com o doce e não quiser participar, você se queima. E segundo, você já tem uma resistência. E terceiro, né? Você já tem uma resistência natural das pessoas
Porque você, desculpa estar falando dessa forma, você não é ninguém perante eles que ganham mais, que são do staff, que são supervisores, que são gerentes. Você não é ninguém para dar uma solução a princípio. Entendeu? Então você começa, assim, a participar dos grupos de solução de problemas, os grupos de melhoria contínua, quando tem um brainstorm, eu quero participar, porque o pessoal vai começar a conhecer você. E você já tem, e é também uma maneira de você lançar as ideias. A princípio, você lança muitas sementes que outras pessoas vão pegar. Mas chega um momento que aí a pessoa não consegue conter o empreendedorismo que está dentro de você. E aí ela vai falar, não, pera, chama lá o fulano, que aquele cara é bom e ele tem boas soluções. Aí não tem mais jeito, né, meu? Aí não tem mais jeito. Bom, voltando, então você não deve fazer crítica quando estiver fazendo um brainstorming. E basicamente é isso. E aí a gente vai usar uma coisa chamada mapas mentais. Mas esses mapas mentais nós vamos falar na próxima aula. Beleza, turma? Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, Tranquilão. professor. Eu achei lá onde diminuir a tela, tá? Turma. Ô, Não, Silvio. beleza. Estou vendo vocês aqui agora. Silvio, Oi, pode falar. não menos Tranquilo. importante, o seu X-Wing no fundo de tela do seu computador. Esse é um Jedi, então, né? Acho que ninguém que é fã de Star Wars aí não repararam. Como diz o... Não sei se vocês já viram o Ryan dos Santos. O Ryan Santos. Isto é só o começo. Eles sempre falam isso, né? Isso é só o começo. Eu não pode pensar, ainda não estou lá ainda não, mas ainda vamos chegar, ainda vamos nos tornar um Jedi, um nômade digital. Ainda vamos chegar lá. Isso é só o começo. Fico muito Professor. feliz de ficar todo esse tempo a vocês aí. É uma honra para mim. Pode falar. Professor, só para deixar aí que eu encontrei lá onde faz a tela diminuir, tá? Então mostra pra gente aqui, pô. Deixa eu ver Tá aqui. lá em como cima. Vai lá, só abre o programa aí que eu vou te mostrar, vou te dizer onde é que tá. Beleza, porque eu não fui tão fundo. Deixa eu sair disso aqui. Vamos lá pra gente já matar isso aí. Beleza. No canto direito da sua tela tem uns gráficos lá, né? Lá em Aqui? cima. Aqui? Isso. Deixa eu ver, peraí. Isso, são esses gráficos que mudam aí. Né? Vai clicando, ó, é esse que tem um xizinho, você clica e ele amplia a tela. E o que está em branco aqui, você clica, ela volta, ela vai modificando de acordo Tá. com Aqui, ó. Já estou necessidade. clicando aqui, ó. Ó, tô clicando aqui, ó. Ó. Aumentou. Aumentou aqui, isso. certo? Cliquei de novo aqui, ó. É aquele lance, né, cara? Você tem que... Qualquer um dos dois, ó. Tanto esse quanto esse, ó. Esse aqui. É isso aí, né, meu? Mas você vê que aqui, ó... você estava nessa condição aqui, né? Estava bem grande. Isso, aqui. tá bem passado aí que não dava para ver. É uma questão de configuração, né? Não, beleza. Então, basicamente é isso aí mesmo. É isso aí. Valeu. Ô Silvio, Pode falar. eu vi que você está dando continuidade da aula de quarta-feira de vocês, certo? Isso. Alguns alunos, assim como eu, nós fazemos só a matéria da sexta-feira. Isso. Daí eu não sei como que... Você pede para Pode entrar falar. no grupo. Você está no grupo de WhatsApp? Não, eu estou no grupo, sim. Então, lá no Eu digo grupo por conta de trabalhos, notas. Isso, lá no grupo de WhatsApp. Sim, não, eu entendi. Eu digo por conta de eu estar cursando só a matéria soluções de problema em engenharia, entendeu? Eu só estou nessa matéria. Eu digo questões de ementa, trabalhos, notas, etc. Não, Entendeu? então, é uma questão que eu vou ter que resolver, mas na segunda-feira, que é a semana que vem, a quarta-feira e sexta-feira, eu já vou apresentar a solução para vocês de como que eu vou separar isso. Porque, a princípio, eu pensei que era uma disciplina só. Então, Entendi. depois eu fui descobrir que eram duas disciplinas com nomes diferentes, entendeu? Eu que confundi. A culpa é minha. Entendi. Eu assumo os riscos e a responsabilidade disso, entendeu? Eu assumo.
Então, como a maior parte da turma, com poucas exceções, estão na disciplina, nas duas, eu também não me ative a essa questão que você está apresentando aí. Então, Entendi. para um caráter completo da coisa, essa aula aqui, em particular, está complementando aquela de lá, né? É isso que você está falando. Mas, Exato. dizendo, Por exemplo, pode falar. vocês utilizaram o programa na quarta, né? E você E não como é uma estava matéria lá. diferente, eu nem acompanhei, né? Daí eu cheguei nessa aula aqui, eu até entendo que você está falando sobre a aula, né? Questões técnicas, tal, etc. Mas questões do programa mesmo eu já não peguei muito, porque eu não vi o início aí, onde vocês partiram. Nós vamos ter que fazer, e é isso que eu vou pensar. Eu vou olhar de novo as ementas da disciplina de quarta-feira e da disciplina de sexta-feira. E fazer uma linha de ação onde eu conduza uma coisa na quarta-feira e conduza uma coisa na sexta-feira. Então, eu vou conduzindo. Então, quem é da sexta-feira nunca vai perder o sequenciamento. Eu vou pedir para você, apesar de que eu digo, né, eu afirmo, né, eu aceito que a responsabilidade é minha no erro que eu cometi. Mas eu pediria para você pegar e ver os vídeos que eu estou deixando na sala do WhatsApp. Porque aí tem a sequência, Eu vou dar tem a uma aula de lá e tem essa aqui. Então você entende. Mas nas próximas aulas eu vou tentar resolver isso, né? Ou talvez a gente possa, eu com você, a gente possa acordar, fazer um acordo, enquanto a gente estiver em EAD, que você assista os vídeos, porque aí você não perde. E aí eu não preciso me preocupar esse mês, por exemplo, em fazer essa separação, e eu planejo essa separação quando a gente retornar para a faculdade lá. Não, por mim pode continuar dessa forma, eu assisto os vídeos mesmo. Depois só ver questões acadêmicas, assim, de nota, de separação de trabalho, etc. Não, Daí isso aí fica, você pode ficar tranquilo que ninguém da turma vai ser prejudicado mesmo. Muita gente está entendendo que o isolamento é uma férias. Está de férias. A pessoa pegou férias. Temos 22 alunos em sala e aqui nós temos 10. Então, essa daqui é a melhor solução. Todo mundo acha, né? Nós temos uma discussão que teve com o coordenador numa outra sala que duas pessoas falaram, não pago o curso EAD. Mas é uma besteira isso, é uma bobagem. A pessoa não para raciocinar, porque é o seguinte, você está tendo tempo, aqui eu não respondi todas as perguntas, mas todas as questões tiveram solução. Por mim ou por vocês. O colega acabou de mostrar onde que amplia e reduz a tela do Project Library. E eu não sabia. Ou se eu sabia, eu esqueci, entendeu? Então, quer dizer, nós tivemos solução para todos os problemas que surgiram aqui na aula. Então, quer dizer, você tem uma oportunidade de estar na sua casa. Se você quiser, você pode estar, sei lá, no boteco, tomando uma cerveja sozinho, isolado, sei lá, assistindo a aula pelo celular. E você faz pergunta e você... É lógico que, logicamente, que a pessoa que estiver fazendo isso, a gente não vai estar muito focado na aula, né? Mas a pessoa tem essa possibilidade de estar fazendo a pergunta para quem tem experiência ali, entendeu, meu? Ali na hora. E a pessoa acha que está sendo logrado, entendeu? Ela não entendeu que o coronavírus, ele mata, entendeu? Ele mata mesmo. E ele se multiplica numa agressividade que não dá para você conter ele, entendeu? Não tem como conter o vírus, a não ser com os princípios de higiene e de isolamento para matar ele de vez, para não ter esse problema. E a economia, ela volta ao normal depois que todo mundo estiver bem, entendeu? Entendi. E a gente enxerga isso, né, cara? É isso aí. Tá ótimo. Beleza? Então eu vou pedir para você, Miqueias, que você assista a princípio, enquanto a gente estiver nessa etapa de isolamento, que você assista aí os vídeos, né? Vai ser um ganho para você, né? A gente vai entrar nessa fase de discutir, então a gente não vai só discutir, eu vou falar o que é o brainstorm e vamos fazer um ensaio de brainstorm. Vai ser legal porque vai ser aqui, ó. Vamos fazer um brainstorm aqui. Sim. Aí você, por exemplo, eu posso fazer um brainstorm, faz de conta, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que eu marque todos os brainstorms que a gente vai fazer na sexta-feira. Eu teorizo na quinta
uma ferramenta e você sabe que o compasso da nossa teorização vai ser em cima daqueles pontos ali. Então, como eu falei de brainstorming e eu faria, então, um brainstorming na quarta-feira, eu não faço brainstorming na próxima quarta-feira. O que eu faço? Eu falo da próxima ferramenta, das próximas Legal. 2 ou da próxima 3. Então, teorizei. Você lê a teoria, você vê, assiste a teoria lá, e quando for na sexta-feira que você está presente, aí a gente faz algo prático, tanto um brainstorming, quanto um Ishikawa, quanto uma matriz SWOT, a gente faz ela na hora ali, entendeu? Nas horas que a gente tem aula. Legal. Beleza? Legal. Perfeito, Perfeito. então. Valeu, obrigado. Valeu, tudo de bom. Obrigado pela presença de todos e um bom final de noite aí, um bom final de semana nesse nosso isolamento aí. Boa. Boa Silvio. Boa noite, turma. Boa. Boa noite noite. a todos. Bom final de semana. Boa noite. Uma boa. boa. Boa noite, Bruna. Boa noite, Diógenes. Falou. Falou. Vamos Tchau, assistir lá a casa. meninos. Vai jogar, Diógenes.